Muito bom dia a todos os ouvintes da Super Rádio, eu sou o Fábio Patrício e esse é o Debate em Família de hoje, 26 de maio de 2020. E você já sabe, para participar do Debate em Família é muito fácil, é só mandar o WhatsApp para o 999948117, 11 São Paulo, 999948117, mande o seu áudio de no máximo 30 segundos, hein pessoal, para a gente conseguir colocar o maior número de ouvintes no ar aqui conosco. E também você pode participar pela nossa live no Facebook, facebook.com/debate em família, facebook.com/debate em família. Se você ainda não curtiu a nossa página, curta a nossa página e acompanhe o programa direto aqui do estúdio da Super Rádio. E como todos os dias nessa pandemia, Luiz Carlos do outro lado da linha. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes aí da Super Rádio. Essa terça-feira fria, né? Começando uma terça-feira fria aí, uma semana que, na verdade, tivemos aí 6 dias de férias praticamente, né? Então, fica cada vez mais complicado manter esse isolamento aí, mas é necessário. E a gente continua dizendo para você, fique em casa, só saia com todos os cuidados necessários para que a gente possa realmente continuar vivos, né? É isso aí, Fábio. Vamos lá, e também conosco hoje aqui, André Matarazzo. Bom dia, André Matarazzo. Bom dia, Fábio. Prazer falar com você. Bom dia, Luiz Carlos, e a todos os ouvintes da Super Rádio. O prazer é nosso, André. Muitas coisas a serem discutidas aí, né? Muitos acontecimentos, o vídeo. Agora, hoje, né, Luiz Carlos? Tá estourando aí a Polícia Federal na casa do governador do Rio de Janeiro, né? Na operação que está fazendo aí, Operação Placebo, né, para buscar aí algumas provas ou evidências, possíveis evidências aí em relação ao desvio de verba ali na saúde do Rio nesse momento de pandemia. É isso aí. Mas antes disso, Fábio, eu gostaria de dizer, até aproveitando o André Matarazzo aqui, nós temos aí uma nova definição, né, dessa possibilidade de nós estendermos ou não, né, esse plano de quarentena aqui em São Paulo. No Brasil inteiro está começando a abrir, a gente sabe que isso é muito complicado definir se isso é válido ou não, até porque não somos médicos, né, estamos apenas nos baseando naquilo que, de uma forma geral, grupos de médicos dizem são favoráveis à flexibilização, outros grupos não, mas a ciência, de uma forma geral, tem colocado isso aí como ponto de referência à importância do isolamento. E o governador apresentou ontem, inclusive numa entrevista na Globo News, quer dizer, que a quarentena continua a partir do dia 1º de junho, apenas com algumas flexibilizações. Um plano será apresentado hoje aos prefeitos, né, do interior, e também, obviamente, na quarta-feira, ou seja, amanhã, ele passa a colocar esse plano para toda a população. É um plano que está sendo colocado em 4 fases, para os 645 municípios, né, de São Paulo. E a taxa de isolamento, na primeira fase, especificamente, teria que ter uma taxa de isolamento de 55%, né? Uma redução, né, de números de mortes nos 14 dias, ocupação de leitos de 60%, quer dizer, inferior a 60%, né, para reabrir alguns tipos de estabelecimentos com menos de 400 metros quadrados, né, e inclusive shopping. Aqueles estabelecimentos que tiverem menos de 400 metros quadrados no shopping serão abertos. Aí uma segunda fase, se a região mantiver exatamente esses mesmos números, abrem-se as lojas de 400 metros quadrados. Aí, terceira fase, 14 dias depois, se mantiver os mesmos números ou inferior àqueles números, abrem-se aqueles que são, obviamente, hotéis, pensão, né, e tudo mais. Só na quarta fase é que vão abrir igrejas, cinemas, teatros e tudo mais. A pergunta para o André é o seguinte: é esse mesmo o plano mais correto, André? Seria exatamente isso, já que nós estamos vendo que se o governo não flexibiliza, a população infelizmente está flexibilizando, André?
Olha, bom, eu acho, até o governador chamou o projeto de quarentena inteligente, né? Flexibilização inteligente. Eu vou te dizer, você levantou uma coisa, vamos pegar o exemplo de São Paulo. São 645 municípios. E o governo, no começo, até porque não tinha informação, obviamente, acabou que decretou uma forma, né, de fechar o comércio para o estado inteiro. Mas você não pode tratar municípios com 5 mil habitantes igual ao município de 50 mil habitantes, ou igual um de 100 mil habitantes, ou igual à capital, que tem 12 milhões de habitantes. Porque cada um tem uma configuração geográfica, os empregos estão mais perto ou mais longe do trabalho das pessoas, tem lugares onde a oferta de transporte público é grande, então você não tem problemas de aglomeração, etc. Caso a caso é o caso. Por exemplo, deixaram até agora, só pode abrir supermercados, farmácias e não sei o quê. Por que supermercados e não vendas pequenas, por exemplo? Você está privilegiando aí um setor que hoje deve estar faturando certamente mais até do que antes da pandemia. Está crucificando outros. Por que o governador chamou de rodízio inteligente? Porque agora sim, com o tempo, dá para você fazer as medidas técnicas necessárias. Qual é a densidade demográfica do município, quantos leitos de UTI ele tem, quantos estão ocupados, quantas pessoas contaminadas. Quer dizer, e você aí vai dosando, é isso que você falou na primeira fase, abre shopping centers. Eu até vi hoje o protocolo para abrir o shopping center, eu não sei se alguém de vocês viu. Tem que ter a metade do estacionamento aberto apenas. Só parece que metade também das entradas, com medidores de temperatura para medir todas as pessoas que entram. Praças de alimentação espaçadas, cinemas e playgrounds fechados. Então, você tem que fazer isso, porque dou um exemplo, o Fábio, o Luiz Carlos e o Vitor. Uma cidade como São Paulo, ficam falando de chegar a 70%, isso a gente vê os veículos repetindo como papagaios, 70% de isolamento, de distanciamento social. Tem que levar em conta que a cidade de São Paulo tem 1.260 favelas, 3 milhões e meio de pessoas sem saneamento básico. Desses 3,5, 3 milhões moram nas favelas. Em espaços, muitas vezes, 10 metros quadrados, 15 metros quadrados com 5, 6 pessoas, sem banheiro. Como é que você fica isolado dessa forma? Não dá. Pois você tem parte da população que vive essencialmente de um trabalho a ser feito nas ruas. Se o cara não está na rua, ele não para ou não estaciona o carro, não é o flanelinha do cara que está lá, ele não vende um objeto que ele tiver a vender, ele não leva para casa o jantar do dia. Infelizmente, essa é a realidade de um país pobre como o nosso. Nós não somos nem Itália, nem Inglaterra, nem França. Nós estamos mais parecidos com os países africanos, se for para comparar com alguma coisa. Então, eu acho que tem que levar em conta essas coisas, tem que levar em conta que já estamos há 70 dias com o comércio, com os serviços e tudo fechado. Você vai para um patamar de desemprego brutal. Então, os Estados Unidos foi de 3% de desemprego para 20%, se não me engano, alguma coisa assim. Só que lá, a rede de proteção social é brutal. Os americanos estão dando $1.000 para cada um, aí por mês. Então, aqui você não tem isso. Mal e mal, R$600 por pedaço da população. O que faltou disso tudo, eu acho, são campanhas de esclarecimento justamente para a população que não consegue ficar isolada, das medidas preventivas, dos riscos das aglomerações. Então, você usar as páginas dos influenciadores de rede social das comunidades, das favelas, para explicar o perigo de um pancadão e de que medidas tomar, ficar 1 metro das pessoas, 1,5 metros, usar máscara, lavar as mãos, enfim, você tem outras
alternativas importantes para pôr no jogo. Então, eu acho que vem no momento adequado. Já, se Deus quiser, também começam a reduzir o problema das mortes, principalmente, não dos contágios. O fundamental é reduzir o número de mortes. O grande problema que existe nessas flexibilizações todas que estão sendo colocadas, o Duque de Caxias, que tinha um volume de mortes bastante elevado, né, e foi flexibilizada, já, a justiça já mandou fechar. Então, na verdade, o que está acontecendo no país não é até certo ponto, o norte natural daquilo que tem que ser feito. Quer dizer, o plano não é nacional, e nem pode ser, é um país... Cada lugar é um lugar. Heterogêneo como esse, né, e tal, tudo mais. Por isso, talvez o governador tenha colocado como ponto de referência a abertura não por cidade, sim por região, né? Esse plano é um plano por região. Né? Então, a gente sabe que a região lá de... Você inclusive, deu um exemplo na semana passada, que, por exemplo, uma cidadezinha pequenininha que não tem absolutamente nada, ela se utiliza da cidade, são cidades satélites de uma cidade grande, né? Bauru, por exemplo, tem a cidade satélite dele, Presidente Prudente. Então, tudo isso vai para aquela cidade. Aqui, nós temos a região do ABC inteira, né? E você tem realmente São Caetano com uma rede hospitalar invejável, que realmente o pessoal todo fala que São Caetano tem uma rede hospitalar invejável, não é a mesma coisa em Santo André, né? Mas você tem ali a região do ABC muito bem montada, muito bem estruturada, de uma forma geral, a Baixada Santista, né? Então, mas por outro lado, você tem Guarulhos mal montado. Pois é, você tem essa região ali, aquela região toda ali, Itaquá, né? São Santa Isabel, Arujá, né? E Guarulhos ali realmente numa situação complicada. Do outro lado também, você tem Osasco, né? Você tem Carapicuíba, você tem uma série de regiões ali, aquela região ali é um pouco complicada também, né? Então, como fazer isto, né, é difícil, realmente complicado. A gente entende, né, que é complicado, mas necessário, porque o que está acontecendo? Se o governo não toma uma posição, o trabalhador toma, como você disse, a galerinha vai para rua, se levar o café lá para o filho dele, ele não vai ver o filho dele passar fome. É isso aí. Essa é a dificuldade que tem, né? Você falou uma coisa, Fábio, está falando, Luiz Carlos? Luiz Carlos. Por exemplo, né, você falou que nem dá, mas tinha que ter um comando nacional. Estados Unidos é um país enorme. Eu não gosto, nem sou muito fã do presidente Bush, mas bem ou mal, concordando ou discordando, ele está no comando. E na hora necessária, ele é adversário ferrenho do governador de Nova York, mas o governador de Nova York manteve o diálogo com ele e resolveu os problemas. Quer dizer, a prioridade é a pandemia. Né? E aqui a sensação que deu é que a turma ficou fazendo o gato e rato, né? Fazendo política, o que foi muito ruim, atrapalha muito, eu acho. Então, André, quando eu digo que um comando nacional, eu estou falando em relação especificamente a planos específicos para aquela região. O comando nacional tem que ter mesmo, a gente bateu nisso aqui durante todo o tempo. Né? Ao invés de ficar falando vai para a rua, tinha que ter realmente um plano. Se é para ir para a rua, vai para a rua, mas que plano vai para a rua? Tem duas colocações aí, né? Isolamento. Luiz Carlos e André Matarazzo, tem duas colocações aí que eu acho que são interessantes, né? A do presidente da República, quando ele diz que o STF decidiu que são os governadores que vão tomar as atitudes necessárias, né? Mas não é porque o STF decidiu que são os governadores que vão tomar as atitudes que o governo federal não possa fazer um plano, né? Para que tenha uma flexibilização geral. Já que ele quer fazer uma flexibilização, né, do jeito que ele falou, vertical, só deixar os idosos, né, ele deveria ter feito um plano para isso. Por que não apresentou? Que o STF acabou tomando oposição porque sentiu que tinha essa briga entre governadores
Tá claro isso, né? Tá claro isso. Claro. Tá claro isso, porque é aquele detalhe, vai ficar brigando aí, então o governador tá ali dentro do estado dele, o prefeito tá dentro do município dele, ele sabe melhor de quem tá longe. Isso, a realidade daquele município, o que o município necessita. Então, a última palavra é deles, mas isso não significa que a presidência da República, né, o ministro da Economia, Claro, junto com o ministro da Saúde, não possa fazer um plano, né, o que ele acha interessante. Que o Luiz Carlos definiu bem é o que o STF também viu. Ou seja, localmente, cada um decide o que é melhor fazer. Sim, isso é verdade. Você quer ver uma coisa, por exemplo, que aqui na capital, por não ter a gestão ser muito atrapalhada, mas, por exemplo, espalhou, você tinha que ter os subprefeitos envolvidos nisso para cada uma das regiões da cidade, que são muito diferentes uma da outra, e eles teriam um papel importantíssimo, inclusive na conscientização das pessoas, na definição de ações locais, né? Mas, enfim, a gente tem, infelizmente, o Brasil ficou se perdendo em discussões. Gente, Luiz Carlos e Fábio, né, e ouvintes, a gente, quando quebra o carro, né, nós levamos o carro na oficina, não é isso? Quando dói o dente, a gente vai ao dentista. Quando tem um problema de saúde, você vai no médico. Então, e com essa discussão da cloroquina, eu não sei médico nenhum falando esse assunto. É a classe política discutindo cloroquina e as redes sociais falando como se todo mundo fosse médico. Então, para que essa discussão cá entre nós? É inócua, né? Não vai levar a lugar nenhum. É completamente inócua, porque o médico, se achar que a cloroquina é boa, ele vai respeitar, e não está proibido de respeitar. Então, perdemos tempo precioso, né? Porque são vidas que vão morrer, que vão deixando de existir. E a OMS suspendeu ontem, né, os testes relacionados à cloroquina, porque não tem nenhuma evidência comprovada cientificamente de que esse remédio pode auxiliar na cura aí do Covid-19. Né? Então, muitas coisas estão acontecendo. E aí, apesar disso, o Ministério da Saúde aqui mantém a indicação, né, da cloroquina. Porque nós temos um almirante, eu sei lá que é o general do Ministério da Saúde, né? Ele não tem mais médico lá, o que também é uma pena, porque nós estamos no meio de um assunto gravíssimo, né, e especializado. Isso aí. É mais ou menos que entrarmos em guerra, você pôr o Drauzio Varela para comandar uma divisão. Não dá, né? É tão incoerente quanto isso. Não tem como. Viu, Luiz Carlos? O Edson Inohira, lá de Nagoya, manda aqui, ó. Bom dia, Luiz Carlos, Fábio, doutor André Matarazzo. Sou Edson Inohira, de Nagoya. Aqui no Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe decretou o fim do estado de emergência em todo o Japão. Mesmo com o final do estado de emergência, vou continuar usando máscara e tomando todo cuidado até surgir a vacina. Um ótimo programa para vocês e abraços. Ele coloca ontem, né? Foi decretado lá. Também, o Marcos Anderson está dizendo o seguinte: o governador de São Paulo e a sua equipe estão perdidinhos. O plano é jogar tudo em cima de comerciante que está falido e sem ajuda nenhuma. Fala da pequena empresa, né? A pequena empresa está falida. O Adriano Bernardino também com a gente aqui. Quer dizer, realmente é uma situação. Nós estamos aí vendo empresas fechando, né? De uma forma geral, né? Como é que vai ser a vida desse pequeno empresário aí, desse pequeno comerciante? Não, eu acho as lojas fechadas há 60 dias, vai ficar mais 90 dias. Luiz Carlos, muitos, se continuar assim, não voltam. Vão quebrar, já estão desempregando, mandando o pessoal embora, o mínimo. E aí não é tanto o governador, porque a cidade de São Paulo... Quer dizer, é importante esse plano gradual para você olhar, porque você poderia abrir determinado setor, abre segunda, outro setor terça. Você podia vir fazendo um rodízio urgente, porque o pessoal vai morrer. As lojas não abrem mais. Parte disso são empregos preciosos na nossa cidade, né? Eu acho que nós não podemos nos dar o luxo também de perder. E dá para fazer a coisa atendendo a saúde e a economia. Dá para atender as duas coisas. Agora, vou te dar um exemplo, André.
vou te dar um exemplo de um ouvinte nosso aqui, que mandou uma mensagem, né, dentro de uma situação bem difícil né, de sobrevivência, inclusive. Aquele pequeno comerciante que o barzinho dele é alugado. Então ele tem um barzinho na frente da casa dele e mora nos fundos. Tá? Então, e alugado, aluguel. Né? E ela estava dizendo exatamente o seguinte, que ela não estava conseguindo receber os R$ 600, né? Não tinha condição de receber os R$ 600, não estava conseguindo receber os R$ 600, ele também não, né? Lar fechado. E eles não tinham como trabalhar. E não tinham como sobreviver, nem como comer e nem como pagar aluguel. Então, Porque eles e o dependiam pior, exclusivamente daquele barzinho que estava ali na frente. ô Luiz Carlos, e o comerciante médio que vive da loja dele, Sim, ele sim. paga aluguel e a prefeitura está mandando IPTU para ele todo mês. E se você Essa não é pagar outra IPTU, vai loucura, para o né? cartório, multa e juro. É. Então, isso aqui não dá. O cara está sem faturamento e o poder público cobrando, isso não tem cabimento. Mas, olha, você falou pequena empresa, eu digo, eu tenho empresa, a minha família tem indústria e tal, não é tão pequena, mas fico imaginando o seguinte, 90 dias fechado já teria quebrado, não tem dúvida, não aguenta. Não, é uma situação, é diferente, é óbvio que nós temos uma situação diferente do que acontece na França, por exemplo, né? Na França se pagou até 4.800 francos, né? Para cada trabalhador. Exato. Independentemente de que ele seja, as empresas todas receberam valores definidos. Aqui foi feito aquele detalhe do plano salário, o pagamento do salário dos funcionários, mas esqueceram de uma coisa: 90% das empresas brasileiras não têm os seus funcionários pagos em banco. Porque o cara tem 3 funcionários, ou 4 funcionários que sejam, né? Ele paga ali na boca do caixa, ele não paga lá no banco. Mas né? mesmo quem paga em banco, Fábio, ô Luiz Carlos, mesmo quem paga em banco, o que acontece? Os bancos estão com esse dinheiro, vai lá pegar emprestado, o cara quer garantia, quer reciprocidade, quer não sei o quê, você não consegue usar. Mas nesse caso do salário é garantia do governo, né? É para muito pequeno, mas tem garantia do crédito governo. também, Nesse né? caso aí, o que ocorre, nesse outro caso que você falou, também é real. Que é aquele outro plano de ajuda à empresa, à pequena e média empresa. Só que a pequena e média empresa não conseguiu pegar dinheiro, porque falta isso aí. Falta lastro, né? Como é que ela não tem lastro? Aí a grande empresa que pegou, 71%. Não, e o pequenininho é o que você falou, o cara é o que precisa lá no caixa da empresa. Não é banco. o que precisa, né? Então é uma situação muito complicada essa aí, e realmente fica difícil, né? Cada vez mais difícil para o empresário, e fica mais difícil para o trabalhador, porque ele não recebe o salário. Eu acho que não, e depois você tem que pensar pós-pandemia, né? E quebrar essas empresas agora, não é que acabou o problema da pandemia, começam a trabalhar, os outros começam a trabalhar, ou começam a nascer novas empresas. O Brasil terá problemas por anos. A reconstrução do país vai ter um trabalho monumental para se fazer isso. E vamos ver quem vai liderar esse processo. Eu espero que saiam da política e comecem a pensar na população, que esse é o ponto importante. Sim, eu acho que esse é o grande trabalho. Agora você vê, no meio da pandemia, no meio dessa situação da pandemia, não mudando de assunto, né? Nós não estamos mudando, infelizmente a gente não consegue mudar de assunto. A Polícia Federal faz uma operação, como o Fábio disse no início, contra esses vírus no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também, né? O governo Witzel está recebendo lá na casa dele, na casa oficial do governador, está recebendo lá a Polícia Federal, né? E aqui em São Paulo também está acontecendo a mesma coisa, não na casa do governador, mas existe realmente todo um trabalho feito em São Paulo para apurar realmente o que aconteceu com essa compra de respiradores que não servem para o Covid-19. Esse é o problema. E a montagem de hospitais de campanha. Quer dizer, e também a montagem, exatamente, que não montaram, né, André? Tudo que nós assistimos a Lava Jato, você vê que o pessoal não tem medo. Não tem vergonha, a gente já sabe. E não tem medo, porque é contínuo, quer dizer, você roubar
em cima da morte dos outros, tenha paciência, né? É uma vergonha. Agora, quer dizer que os governos também brincam com fogo. Eu via, de novo, voltando para a prefeitura, a Câmara daqui tinha extinto a controladoria do município. Você imagina, no momento que você vai ter que fazer exceções, comprar sem concorrência, você extingue o órgão de controle, é querer ter problema, né? É pedir para ter problema. É isso aí. Vamos ouvir o ouvinte? Vamos lá? Vamos ouvir o ouvinte aqui. Bom dia, meus amigos do debate de hoje. É uma honra participar desse debate todos os dias com vocês. Meus amigos, já deu muita confusão nos governantes e não resolvi quase nada. Vocês não acham que está na hora deles parar com essas conversas fiadas e essa brigalhada e tomar uma decisão, porque dia 31 é domingo. Segunda-feira já tem coisas mudadas e até agora eu não estou vendo nenhuma solução. Se eles não mudarem a estratégia, vai ficar difícil para resolver essa situação. Tá aí a opinião da Laurinda lá de Guarulhos, né? Faz uma boa colocação aí. É o que a gente vem falando já há muito tempo, né? Se você não tiver a união aí dos poderes executivos de uma forma geral, você não tem... Quem vai sofrer com isso é a população brasileira, infelizmente está sofrendo por conta dessas brigas todas, né? Que ocorrem. Vai lá, Luiz Carlos. Fábio, Andréia, aqui eu estou recebendo uma mensagem do Marcos, que está dizendo o seguinte: amigos, nenhum banco está emprestando. Quando emprestam, querem garantias como carro, casa, etc. Os juros chegando a 4,65 ao mês. Eu fui ao banco e saí de lá deprimido. Eu era comerciante, fechei, mas agora tem que pagar todo o fechamento da empresa. Você vê a situação? É uma situação multiplicada por centenas, né? Mas você vê o banco querer emprestar 4% ao mês quando o juro oficial está 2,5% ao ano. Pois é. Quer dizer, vigarice, é agiotagem. É um absurdo, é muito difícil, né? Você realmente chegar a um ponto desse, você tem a sua empresa, o seu sonho, sendo, né, eliminado por uma situação dessa. Tudo bem. A ajuda está aí, só que você não consegue acesso a ela, né? Não tem acesso. Você está no meio da tempestade e você tem um barco sem remo, né? E sempre foi assim, né, Luiz Carlos? Isso não é novidade, não. Sempre foi assim, né? Para você fazer um empréstimo é um absurdo, né? Empréstimo no Brasil só consegue quem não precisa. É isso mesmo. O fato é isso. É verdade. Agora, você vê, nós já estamos há 3 meses do início dessa pandemia. Já era tempo para ter organizado esse tipo de coisa, como, por exemplo, também já era tempo de você não ouvir falar que tem falta de luva, de máscaras e outras coisas para os profissionais da saúde que estão nos hospitais. Até hoje você ouve esses problemas. É isso aí. Aí, Luiz Carlos? Eu vou daqui. Vamos colocar o ouvinte aqui. Bom dia, amigo. Conta virtual da Caixa. Conclusão. Segunda parcela da ajuda do Covid será igual cabeça de bacalhau. Sabemos que existe, mas ninguém consegue ver. É o Cido Arruda lá de Guarulhos, né? Deve estar com dificuldade lá em relação... Não, está acontecendo isso, Fábio. Tem vários casos aí que estão recebendo informações, recebendo, inclusive, mensagem dizendo que ele não tem mais direito a receber a segunda parcela, tá? Eu quero fazer um alerta aqui aos ouvintes da Super Rádio, né? Um alerta muito importante, que é o seguinte: quando receber uma mensagem dessa, você recebeu uma mensagem, vai até a Caixa Econômica, vai até lá, porque falar com a Caixa Econômica pelo telefone, pela Secretaria, inclusive pelo Ministério da Cidadania, está difícil. Então vai até a Caixa Econômica, né? E realmente tenta verificar o que aconteceu, porque tem muita gente recebendo esse tipo de mensagem e já houve algumas fraudes nesse sentido, entendeu? Já houve fraudes aí. Pessoa sendo avisado exatamente porque alguém vai ficar com o dinheiro dele, entendeu? Ele conseguiu realmente fazer um desvio desse valor. Então cuidado com isso, né? Recebeu a mensagem, vai até a Caixa, pergunta por quê, diga por quê. Tem que receber a resposta do porquê. Né? Mas está acontecendo, viu, Andréia? Isso é uma coisa que está acontecendo. A segunda parcela, recebe uma mensagem em casa dizendo
que não tem mais direito à segunda parcela. E isso aí é verdade, existe realmente essa mensagem, está acontecendo, mas também existe a fraude. Então, toma cuidado, vai até a casa, vai atrás. A gente já deu várias informações aqui, né? E geralmente a gente dá a informação geral, né, da situação, mas cada pessoa tem um caso ali próprio que ela tem que verificar diretamente com a Caixa Econômica. Então, o importante mesmo é isso que o Luiz Carlos falou agora: vá até a Caixa e verifique a sua situação, verifique como está a sua situação, né? Porque é importante isso. A gente costuma colocar aqui tudo aquilo que o ouvinte coloca. O ouvinte tem o seu direito de fazer as suas colocações, né? Certo. E realmente a gente coloca desde que ele não tenha xingamentos, desde que ele, é o pensamento dele. Ele tem o direito de pensar exatamente nesse sentido. Então, olha só, a Tatiana Ramadé coloca aqui exatamente o seguinte: a caminhada inescrupulosa e destrutiva de João Dória, um ser humano sem coração, que só pensa em seus próprios interesses, sempre diretamente ligado à sua incontida ambição, sede de poder e ânsia de ganhar dinheiro a qualquer custo, né? E perdoa a minha sinceridade, o pico da pandemia será continuamente postergado, enquanto houver a farra de recursos públicos nas compras sem licitação. Infelizmente, a verdade é essa, diz ela. Quer dizer, é uma opinião que a gente respeita, né? A gente sabe a dificuldade de governar um estado, um país como esse, que é São Paulo. Já é Mas difícil. Vamos ouvir aí o André, vamos ouvir você. Já é difícil acontecer isso, né? Já é difícil governar numa situação normal, né? A gente sabe que já é muito difícil governar numa situação normal. Imagina numa situação de pandemia dessa, né? E aí é lógico que infelizmente sempre tem, né, pessoas que querem se aproveitar da situação, e cada um ali tece o comentário diante daquilo que ele entende ser, né? Que ele enxerga. Que ele enxerga, né? E faz parte. O Debate em Família é um programa democrático, então é o que o Luiz Carlos falou: não tendo xingamento, né, a gente coloca no ar, a gente fala o pensamento do ouvinte. Mas eu queria saber do André Matarazzo também, como ele viu esse vídeo, a divulgação desse vídeo, né? Nós conversamos na terça-feira, essa espera da divulgação do vídeo. Já tinham ali transcrições sobre o vídeo, né? Que a gente já tinha tido conhecimento, e realmente o vídeo veio comprovar essas transcrições, né? Mas tem muito mais informação dentro daquele vídeo, relacionado a essa reunião do dia 22 de abril. Né? Então eu gostaria de saber a sua opinião, André, sobre esse vídeo, como você viu isso, né? Dentro do âmbito aí das falas do presidente, do ministro da Economia, do ministro do Meio Ambiente, da Educação, né? E por aí afora. Que educação, Fábio? Bom, foi uma reunião sem educação. Mas é o ministro da Educação, tem a ministra dos Direitos Humanos lá também. Então vamos lá. Eu achei uma lástima, né, em todos os sentidos, porque você vê 2 horas de reunião, você não ouviu uma palavra sobre a questão da saúde. Nenhuma palavra. Não se falou nada sobre isso. Depois você vê o ministro do Meio Ambiente, para aproveitar que a imprensa não está prestando atenção, e a prova de passeadas reformas da questão ambiental. Quer dizer, aí a gente vê o quanto é importante ter uma imprensa, que eu sempre falo: o papel da imprensa não é elogiar. Todo mundo fica falando: a imprensa não dá notícia boa. Não é o papel dela dar notícia boa. O papel da imprensa é fiscalizar, informar o que está errado, para deixar o administrador público esperto. Eu tive em governo várias vezes e é assim. É até importante você ter alguém que te critique, para você estar sempre alerta. Achei lastimável. Bom, ministro da Educação, eu acho ele uma piada desde o dia que eu ouvi a primeira vez. Quer dizer, um cara que não sabe escrever ser ministro da Educação. Eu não me acharia apto a ser ministro da Educação, por exemplo, porque eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente para uma área tão fundamental como é a educação no Brasil, que, aliás, é a base de todos os problemas que nós temos, né? Eu achei que foi lamentável. Vai falar os palavrões também. Bom, palavrão nem se fala, né? Mas eu acho que isso, diante
de você não ter ouvido falar na questão da saúde, os palavrões ficam até secundários aí. Mas uma pena porque o Brasil, como eu digo, vai precisar alguém comandar a reconstrução desse país, que não será fácil. A gente entende que uma reunião como essa, fechada, onde você tem realmente ali, está sendo gravado, né? De qualquer maneira está sendo gravado. Se não estivesse sendo gravado, até tudo bem, mas você pode, em determinados momentos, numa reunião, você pode ter momentos informais, né? Mas não foi o que aconteceu ali, não foi momentos informais. Eu sei que já participou de tantas e tantas reuniões, né, inclusive de tomada de decisão, né, no governo especificamente, você sabe que existem momentos que são informais, né? Um faz uma brincadeira, um coloca uma coisa ou outra dentro do sentido, mas eu nunca participei de uma reunião como essa, onde o grande mandatário do país ou daquele estado, daquela cidade, né, se coloca dentro daquela posição. Eu volto a repetir que teve vários ouvintes aqui que mandaram mensagem, quando falavam de Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro é aquele cara que chega no botequim, gosta no chão, né, pede uma cachaça, fala meia dúzia de palavrão, discute sobre futebol, fala sobre uma série de coisas e tal. E eu disse exatamente o seguinte, André, não sei se você concorda, mas uma coisa é o botequim, o João do botequim, o Joaquim do botequim, o Luiz do botequim, né? Outra coisa é o presidente da República, né? Exato. A postura tem que ser diferente, tem que ser uma postura. Eu posso até brincar com os meus amigos e bater papo com os meus amigos ali dentro do contexto, aqueles que estão mais próximos de mim, mas na hora que eu estou falando pelo país, na hora que eu estou colocando exatamente aquilo que é importante para o país de uma forma geral, eu tenho que ter uma postura, tem que ter realmente né, até certo ponto, eu tenho que ser alguém que tenha um status de presidente da República. Mas o presidente da República, ele nunca vai ser, ele não pode ser ele não é mais um cidadão comum. Porque o cidadão comum o elegeu presidente da República. É isso mesmo. Portanto, ele tem que ter a postura de presidente da República. Eu não digo que tem que ser pomposo ou tem que ser arrogante, nada disso, mas apenas uma postura como a gente vê no mundo todo. Não precisa ser bonzinho, nada disso. Apenas ter a postura adequada ao cargo de representante do país, que representa todo mundo. Eu acho que o principal disso aí, né, André e Luiz Carlos, é que, na verdade, ele tem que saber também que ele vai sofrer pressão de todos os lados. E ele tem que saber se comportar diante dessa pressão. O Luiz Carlos deu um exemplo outro dia aqui do Fernando Henrique, né, nesse caso, em que tinha um jornalista que sempre chegava ao Fernando Henrique próximo ao Fernando Henrique, e o Fernando Henrique falava assim, vai lá, pergunta, o que você quer falar? Pode perguntar, com um sorriso no rosto. Né? Porque ele sabia que vinha a crítica em cima dele naquele momento. Né? E a gente vê muitas vezes, eu acho que esse é um erro do Bolsonaro, né? Que ele, às vezes, quando ele sabe que vem crítica daquela pessoa, e aí ele solta um em cima daquela pessoa, e aí o que acontece? Você deu a arma para o lado oposto, né? Porque o cara vai te atacar mesmo. Ele tá ali fazendo uma pergunta que ele sabe que você não vai gostar. Se você dá margem para ele continuar falando que você não respeita, que você foi muito severo nos seus questionamentos, ele vai falar. Né? Não sei se eu me deixei entender aqui, acho que não, sim. Nós tivemos um caso há pouco tempo, não tem jeito. Dos ouvintes, né? Não sei se vocês se lembram, do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, que estava respondendo numa coletiva, e um repórter do Valor Econômico, quando ele começou a perguntar, ele falou, ele já colocou, vai logo, eu já sei que... Não, estava com saudade, faz tempo que você não faz pergunta, eu já estava com saudade de você. Ele tem que né? saber se... Aí o cara fez a pergunta foi muito dura, e ele virou as costas e foi embora. Você entendeu? Ele virou as costas e foi embora. Então,
se está ali para responder, Tem que responder. Não podia ter virado as costas e ido embora também. Quer dizer, Não, então não é só Bolsonaro, obviamente. Então, Não. Tem vários políticos que fazem isso. Vários políticos. Só que a partir do momento que você é um político e que você foi votado pela população, você tem que ter a consciência de que existem jornalistas, e não só jornalistas, gente. Existem pessoas que vão te cobrar. E você tem que saber lidar com essa situação. Ô Luiz Carlos e Fábio, é isso. Porque quando você passa a ser figura pública, você tem que entender que você passa a ser uma pessoa que deve satisfações à sociedade. Eu, como ministro de Estado, o Fernando Henrique, vi o grau de pressão que o presidente sofria diariamente. Mas é o seguinte, você não quer pressão, você quer um trabalho mais tranquilo, vai ser gerente de multinacional. Você Estado, não vai ser presidente da República, não vai ser figura pública. Na hora que você é figura pública, você deve satisfação à sociedade. E o jornalista, você pode gostar ou não gostar do jeito dele, ele está lá para isso, para fazer o trabalho dele, que é perguntar. E fazer perguntas desagradáveis. Quando a gente está aqui no rádio, toda ligação que vem é para fazer comentários agradáveis? Não, o cara dá a opinião dele. Sim, perfeito. A vida é assim, não é um mar de rosa. E você tem que aceitar isso. Você quer ser governo e ter só os bônus, não quer ter os ônus? Não dá. Infelizmente. Você falou de Fernando Henrique. Você foi durante muito tempo secretário, ministro da comunicação, foi secretário de comunicação, não me lembro do governo. Não, foi ministro da Secretaria de Comunicação. Ministro da Secretaria de Comunicação, exatamente. Então, quer dizer, você sabe muito bem que a imprensa, de uma forma geral, quer dizer, o mundo jornalístico, de uma forma geral, as empresas, são empresas como outra qualquer, né? E elas precisam de apoio, precisam de ajuda. Não é só o pequeno empresário, não é só o grande empresário. Não esquece que a imprensa também é uma empresa. Não, é empresa como qualquer outra. Como qualquer outra, né? Tem essa situação, precisa de sobreviver. E você veja que nessa reunião, um grande empresário do setor de comunicação foi criticado, né? Porque foi até a Caixa Econômica conversar exatamente sobre o quê? Sobre verba. Você vai na Caixa Econômica para falar o quê? Falar sobre os serviços dos anos? Sobre patrocínio. Eu fui a Caixa Econômica, eu vou lá falar sobre patrocínio, eu vou lá buscar exatamente nas duas fontes de dinheiro. E principalmente no momento como esse, né? Claro. Um momento difícil como esse. E aí, né, exatamente porque foi lá buscar esse recurso. Tudo bem, talvez ele possa ter ido buscar dentro de um formato. Eu já vi reclamações, por exemplo, de prefeitos, de governadores e tudo mais, da postura de determinados empresários, né? Mas ele foi lá buscar exatamente, é uma empresa como outra. Nós estamos aqui na Superrádio, a Superrádio paga a conta de luz, paga conta de água, ela paga seus funcionários, paga IPTU, tudo IPTU, e que não foi realmente, inclusive, Andréia, se você não pagar a conta de luz é baixíssima na rádio, você sabe disso, né? O custo é elevadíssimo, um dos maiores custos de uma emissão de rádio, televisão, é a conta de luz, né? E não tivemos ICMS baixado, não tivemos nada, não tivemos ajuda nenhuma, né? Então, esse é o ponto que nós estamos falando, Luiz Carlos. Você tocou num ponto importantíssimo. Então, você vê que tem setores que foram extremamente beneficiados, que podem continuar operando numa boa, etc., não foram afetados por nada. E outros que estão sendo extremamente penalizados, sem ter apoio nenhum, aliás, apoio que seria bem-vindo para os dois lados, é o que eu sempre falo. Campanhas esclarecedoras sobre essa questão de distanciamento, de prevenção, riscos e perigos, tinham que ser feitos pelos rádios, pela televisão. Isso o governo devia gastar dinheiro aí. Seria um serviço prestado e uma ajuda imensa que eles estariam dando para a população e para os veículos. Pois é. Mas isso realmente não acontece. Viu, Luiz Carlos? Ouve o ouvinte aqui rapidinho, vamos lá. Bom dia.
Bom Meu nome é dia. Maria Fernanda, moro aqui no bairro de Perdiz. Estou indignada porque até agora ninguém da imprensa, nenhum órgão de alguma emissora fala e comenta a respeito do sofrimento das crianças que estão sem poder ir à escola, não têm direito a ir a um parque, estão todas presas dentro de suas casas, em apartamentos, oprimidas, deprimidas, tristes, sem cor e nem se alimentam mais porque estão sentindo falta das escolas. E aí, por favor, vê se vocês falam também a respeito de nossas crianças que estão sofrendo muito, tá? Tá aí a Maria Fernanda de Perdizes, né? A gente já chegou a comentar sobre isso aqui também, né? Das pessoas de uma forma geral que são presas em casa. E as crianças não é diferente, mas a gente tem visto, assim, na imprensa de uma forma geral, essa situação principalmente em relação aos estudos, né? A dificuldade que as pessoas estão tendo com os estudos, as crianças estão tendo com os estudos, relacionado a muita gente não ter condição, por exemplo, de ter um computador em casa para poder ter uma aula ali, né? Não só as crianças, os jovens também estão sofrendo com isso, né? E pais, né, com dificuldades também ali, né? Porque não conseguem, de certa forma, ter esse acesso também para que a criança consiga e ter o seu estudo. E isso parece que vai acumulando, né, André, né, Luiz Carlos? Ela falou uma coisa certa, porque para a criança ela tem a questão psicológica. Sim, que também afeta. muito Está forte. presa em casa e tal. E precisa, óbvio, precisa tomar conta, precisa tomar muito cuidado. Mas eu acho que o mais grave vai ser depois a volta às aulas. Como é que volta às aulas? Como é que as crianças vão fazer Enem, dentro do que você está falando? Crianças que, uma, tem acesso a computador, tem acesso a uma boa educação por internet nas escolas privadas. A gente está na escola pública que não tem computador e não tem acesso à educação. Então, são coisas que são muito complexas e vão ter que ser definidas. Como é que faz a volta às aulas? Isso. Voltam 30 pessoas por classe? Como é que vai voltar isso? Não é uma coisa simples. Não é, não. E esses jovens aí que estão já já iriam prestar o Enem esse ano, né, estão terminando o ensino médio, fica muito complicado também a vida deles, né? Mas, como disse a ouvinte, e ela está perfeita na colocação dela, para as crianças é uma outra situação, uma outra visão, porque muitas delas não entendem, né, essa necessidade toda e fica complicado, né? Fica preso, ainda mais quem mora, por exemplo, em apartamento. O apartamento é pequeno, né? A criança fica ali tendo que ficar trancado o tempo todo no apartamento, realmente é muito complicado, né? Fica difícil realmente a situação dessas crianças. E o Enem nem se fala, né? A confusão que armaram aí com o Enem, vai, não vai, fica, não fica, e aí quando de repente o Congresso resolve, não, tem que adiar, aí vai o ministro da Educação e toma a atitude de adiar, porque ele não queria adiar também. Então são essas situações que a gente sabe que existem na política, mas que num momento como esse deixam o aluno ali que vai fazer ou não vai fazer o Enem sem saber para que lado olha, né? Vai, Luiz Carlos. Ô, Fábio, a Lia está mandando aqui um alô, dizendo assim, só Deus sabe quando vai sair essa segunda parcela. Tem muitas famílias dependendo desse benefício, assim como que eu pago o aluguel, e até agora nada. A Railda está lembrando uma coisa aqui, Andréia, que realmente aconteceu essa semana, né? Aconteceu ontem, de ontem para hoje, eu ia comentar, acabei passando, né? Sobre o detalhe dos jornalistas que cobrem o Planalto, que não vão estar mais ali no cercado do Congresso, no cercado do Planalto, né? No palácio ali, na saída, né? Na saída na chegada do presidente. Entrada dele ali, né? Então não vai estar mais ali, porque não tem segurança. Estão sendo agredidos ali pelos apoiadores do Bolsonaro. Complicada. A situação, é uma situação complicada isso, né? A pessoa não pode
exercer o trabalho dele. É o que o André falou muito bem agora. Por mais que você não goste da pergunta, aquela pessoa tem o direito de fazer a pergunta, né? Está ali para isso. Está ali para isso, ela está sendo paga para isso. É o trabalho dela. Ela está ali exercendo a função dela. Ela recebe um salário mensal para exercer a função dela. E a função dela é perguntar o que está acontecendo. Se chega uma notícia... O público, ele está lá dando uma coletiva, ele está lá para responder. Sim. Se chega uma notícia que não vai agradar o político... não. Essa notícia não vai agradar o político, então eu não vou perguntar. Não, você vai lá e vai perguntar. Faz parte da situação, né? Assim como fizeram no governo anterior e todo mundo que está criticando estava batendo palma. Ou não é uma realidade isso? A Miriam Tereza está dizendo isso aqui, ó. Bom dia, eu acho que os governantes têm que ter postura, domínio, para lidar com as situações que se apresentam, né? Então, é isso aí. Eu acho que tem que ter postura. Sim, eu acho que o maior problema do Brasil hoje está nessa polarização que criaram, né? Então a população, parte, né, da população acaba defendendo o lado que ela acha que é mais correto, né? André, ao invés de verificar todos os fatores, né? André, Fábio, a gente está acostumado a lidar com o público de uma forma geral. A gente sabe que quando a gente abre o microfone para o ouvinte falar, Sim. nós estamos, obviamente, nos arriscando a tudo, né? Isso. E receber críticas. Eu mesmo já recebi muitas aqui pelas minhas colocações, né? Também. Pelas minhas reflexões. Você vai receber crítica ou vai receber elogio. Elogio, recebe crítica, elogio, né? E essa coisa toda. O ouvinte, por exemplo, tem batido muito na tecla aqui de que a gente tem que aumentar o horário, né? Porque já está terminando o nosso horário. Já tem aqui gente aqui falando, e aí, preciso de mais 1 hora e tal. Não, mas esse não é o grande detalhe. O grande detalhe é exatamente isso. Você abrir o microfone, você está ali disponível para fazer uma reflexão, você está arriscado a receber as críticas. Isso é uma coisa bastante natural, né? Você imagina, Luiz Carlos, quando eu estava na prefeitura, eu tinha um programa de rádio, aí não era na Super Rádio, mas era do grupo. Só para responder reclamação dos ouvintes. Ficava 1 hora ouvindo críticas. Esse era o meu papel. Era de uma ajuda para mim inestimável, porque eu estava sabendo o que é que estava incomodando as pessoas, para você melhorar, para você trabalhar melhor, onde é que estão os problemas. Esse é o papel de quem quer estar na vida pública. Se não quer, eu digo, vai fazer outra coisa. É isso aí. Bom, quero agradecer muito a presença do André Matarazzo conosco de novo aqui no Debate em Família. É sempre um prazer recebê-lo aqui, ouvir os seus comentários sobre a política. O senhor que é um grande conhecedor dessa área, né? Já militou nisso há muito tempo. Eu muito vocês. É um privilégio para mim poder discutir com vocês dois. Obrigado, André. Obrigado e até a próxima, né? Com certeza teremos muitas outras aí. A todos vocês. É isso aí, valeu, André. Um abração, boa semana. E vamos acompanhar toda essa política aí que está acontecendo, todos os acontecimentos, e vamos debater muito isso aí ainda. Vamos. Vai lá, obrigado. Valeu, André, muito obrigado aí. Abraço, uma boa tarde para você, uma boa semana. E vamos que vamos aguardar aí amanhã as notícias, né, que chegarão aí do governo do Estado para a liberação ou não dessa quarentena. Isso é uma notícia muito esperada, né? Que todos nós aqui, os ouvintes da Super Rádio, estão esperando bastante por isso, né? Espero que seja feita da melhor forma possível aí para todos nós, né? Que estamos sofrendo com esse momento, né, absurdo que a gente vive em relação a essa doença nefasta aí que atinge a população. Luiz Carlos. Fábio, eu vou embora porque eu tenho que... Então vamos lá. Esse é um compromisso. Hoje eu tenho que furar o isolamento. Tá bom. Vai furar nada não, fica bonitinho aí em casa. Isolamento aí. Fica bonitinho em casa. Tá bom? Valeu, Luiz Carlos. Grande abraço aí para todos, obrigado pela audiência, eu agradecer o ouvinte aí que está mandando aí para a gente muitas informações, a sua participação importante no Debate em Família. Agradecer ao André mais uma vez pela sua participação. E amanhã tem mais. Isso aí, amanhã estamos de volta. Família às 9 horas aqui na Super Rádio. Isso aí, amanhã estamos de volta na Super Rádio. Tá certo, Luiz Carlos. Amanhã estamos de volta na Super Rádio aqui com o Debate em Família às 9 horas da manhã.
agradecendo muito a presença de todos os ouvintes aqui, pedindo desculpas àqueles que nós não conseguimos ouvir pelo WhatsApp, são muitas mensagens e infelizmente a gente não consegue ouvir a todos, né, durante o programa, mas você pode deixar também o seu comentário lá na nossa live no Facebook, no facebook.com/debate em família. E agora o Debate em Família também tem um canal no YouTube. Então entra lá, você entrando no Facebook, tem um post ali que nós colocamos, direcionando você ao nosso canal no YouTube, que já terão vários vídeos, né, sobre vários temas abordados aqui, e vamos ampliar um pouco o leque sobre esses temas abordados aqui no programa também, lá no YouTube, tá? Então você pode se inscrever lá no YouTube, ativar o sininho, o post te direcionando ao YouTube está aí na nossa página no Facebook, no facebook.com/debate em família. Amanhã estamos de volta às 9 horas, vocês vão ficar agora com Milton Bardelli e a música é a história. Até amanhã, pessoal. Programa Debate em Família, com Luiz Carlos e Fábio Patrício. Um programa para a família.